Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Pastor Oséias Celestino, do Instituto Bíblico Aliança de Paz, São Paulo. Passando para a nossa aula de profetas menores, a lição é de número 16. Profetas menores, nós dividimos a matéria em volume 1 e volume 2, dado a quantidade de profetas que nós vamos tratar. Evidentemente, como já havíamos combinado, a nossa abordagem será uma abordagem sintética sobre cada um dos profetas. Nós faremos um aprofundamento maior de cada um desses profetas nos próximos módulos, mas a princípio no curso básico em teologia, nós fazemos uma abordagem ao longe de cada um desses profetas para que você tenha uma ideia de quem são eles e principalmente sobre o conteúdo profético e a importância desse profeta aqui dentro do panteão profético do Antigo Testamento. Eu já disse a vocês na aula de profetas maiores que essa expressão profetas maiores e profetas menores nada tem a ver com a importância do profeta, com o tempo de profecia desse profeta, absolutamente. Essa expressão usada aqui na nossa teologia ocidental, entre profetas maiores e profetas menores, está ligado diretamente ao volume dos livros, ou do material profético, do conteúdo profético de cada um deles. Então o livro de Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel tem um tamanho do conteúdo profético maior do que o dos profetas menores, que começa com o profeta Oséias. Então eu quero passar esse breve histórico dos profetas menores, a sua mensagem e a sua importância doutrinária para nós. Então o texto bíblico que vou usar é Oséias, capítulo 1, versículo de número 2, que diz assim a palavra. O princípio da palavra do Senhor por meio do profeta Oséias. Disse o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu à luz um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Gisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Então, essa matéria, ou este profeta especificamente, que é o primeiro da lista dos chamados profetas menores, o profeta Oséias, ele viveu por volta do século 8 a.C. E ele foi levantado por Deus especificamente para profetizar sobre a região norte de Israel. Lembrem que nós tratamos da divisão dos reinos entre o reino norte e o reino sul. O reino sul ficou sendo o reino de Judá e o reino norte ficou sendo o reino governado por Jeroboão, filho de Nebate, que ficou com as 10 tribos, cuja capital era Samaria. Então Oséias é profeta do reino norte, das 10 tribos, digamos assim. Então, a sua área de atuação pontual foi Samaria. Foi em Samaria que começou um avivamento, depois da ministração profética de Oséias, começou a partir de Samaria. Então Deus levanta Oséias com foco, com o ideal profético dele dentro da região de Samaria. Ele teve um casamento controverso com uma mulher por nome de Gomer. Existe um debate muito grande sobre a veracidade desses fatos, como eles de fato aconteceram, ou se é uma coisa apenas e tão somente poética, mas nós acreditamos que sim, foi esse o fato, foi esse o caso. Deus falou para que ele fosse e buscasse uma mulher de prostituições, filhas de prostituições, e se casasse com ela. E Oséias faz isso sem entender ainda o que Deus está tratando na vida dele. E é interessante que os profetas do Antigo Testamento, eles não emprestavam apenas a sua boca para Deus, para estabelecer o conteúdo profético para a nação de Israel. Os profetas emprestavam a sua vida. Então, aspectos importantes da sua própria vida eram usados por Deus para demonstrar a palavra profética de Deus. Hoje em dia é muito fácil ser profeta, porque normalmente os profetas profetizam uma palavra e depois vão embora da cena profética, e se cumprir ou não, ele não tem responsabilidade nenhuma com o cumprimento dessa palavra. No caso dos profetas do Antigo Testamento,
eles tinham uma compreensão em vida daquilo que eles estavam profetizando. Então Deus usava não somente a boca, mas a vida, os aspectos da vida desse profeta como um todo para passar a sua mensagem para Israel. Houve profetas, por exemplo, que Deus queria mostrar uma certa urgência e Deus disse: você não vai casar e não vai ter filhos. Não que o ministério profético exige esse tipo de vida, mas o Senhor estava fazendo isso naquele profeta especificamente, porque ele queria mostrar que a sua mensagem para Israel era urgente, que não daria tempo para constituir família e ter filhos, e assim sucessivamente. No caso de Oséias, ele casa-se com a mulher de uma casa de infidelidades, uma mulher prostituta, e quando ele clama ao Senhor, a resposta de Deus seria dada para Oséias no futuro, ou seja, Oséias está tomando as suas decisões baseadas na instrução do Senhor, sem saber qual era o sentido daquilo que Deus estava mandando ele fazer. Certo é que Oséias casa-se com essa mulher e depois de um certo tempo ele tem filhos, e normalmente era prerrogativa do pai escolher o nome dos filhos, mas Deus escolhe o nome dos filhos de Oséias e coloca o nome de filhos estranhíssimos como Lo-Ami, Lo-Ruama, não é o meu povo e deste eu não terei dó, eram os significados dos nomes dos seus filhos. E depois essa mulher volta para a casa da sua mãe, começa a passar finais de semana lá, e ela volta à prostituição. E Oséias fica sabendo que essa mulher está prostituindo-se, e ele está aqui nas montanhas de Samaria cuidando dos seus filhos, e a mulher está numa casa de prostituição. E Oséias vem recebendo notícias de como está a situação da sua mulher, de Gomer. Ela agora é humilhada, ela agora está sendo escravizada sexualmente, ela é um objeto sexual, onde paga-se por dinheiro para ter relações sexuais com ela. Ela está com cadeias, ela perdeu a sua liberdade, e nesse momento Deus fala com o profeta e pede para que ele pegue o dinheiro que ele tem, aquelas reservas financeiras que ele tinha na sua casa. Deus disse: pega esse dinheiro e vai lá e compra a sua mulher de volta. Ela era escrava, agora ela já era escrava. E evidentemente que aquela mulher destruída, violentada, estuprada, ela não valia o investimento emocional e nem financeiro do profeta. Mas Deus disse: vai lá e pague mesmo assim, o preço que ela não vale, e traga de volta. E a ordem de Deus é: ame-a de novo. E ele vai lá, pega essa mulher, paga o preço que ela não vale, traz essa mulher de volta, ama essa mulher. E só depois de vivenciar esse caso, que provavelmente era o caso mais comentado das rodas de conversas em Israel, Deus usa o profeta para descer a Samaria, a praça central de Samaria, e ali ele, com o oráculo de Deus na sua boca e na sua vida, ele profetiza, chamando o reino norte como Gomer, a sua mulher. Deus disse: olha, Israel, você é Gomer, eu dei a você um nome que você não tinha, eu fui o seu marido, fui o seu esposo, eu dei a você uma dignidade que você não tinha, eu chamei-a para ser minha, e depois de ter vindo a mim, você produziu filhos que não eram meus, e continuou produzindo filhos das quais eu, o Senhor, decidi que deles eu não teria dó, deles eu não me compadeceria. E depois você foi amarrada à escravidão da Assíria. Quando o rei Tiglat-Pileser II vem e cerca aquele lugar e oferece uma maldição muito grande para aquela terra, uma prisão muito grande para aquele reino norte, e Deus diz assim: e eu fui até você e paguei por você o preço que você não valia, trouxe você de novo, falei ao seu coração, atraí você para o deserto, ministrei no seu coração e te amei de novo. Então você, Israel, reino norte, você é Gomer. Então nesse momento, o reino norte, no impacto daquela profecia absolutamente extraordinária do profeta Oséias, se converte de novo ao Senhor. Então veja que o conteúdo profético de Oséias não é um conteúdo profético apenas que dava a entender que Israel precisava ouvir uma palavra de Deus, mas Israel precisava vivenciar as dores da traição, de um abandono de um homem que amou essa mulher e deu a ela um nome que ela não tinha, para que Israel pudesse entender
o que é que Deus pensava acerca de Israel. Então, nesse caso, Deus não precisa apenas de profetas que lhe empreste a boca, Deus precisa de profetas que lhe empreste a vida. O segundo profeta é Joel. Sabe-se muito pouco do ponto de vista da historicidade bíblica acerca de Joel. Sabemos que ele era filho de Petuel, era originário de Judá e vivia muito provavelmente nas regiões próximas a Jerusalém. Alguns eruditos datam a sua profecia por volta de 830 a.C. A profecia de Joel, resumidamente, está tratando do dia do Senhor, o dia do Senhor. Então, essa profecia, ela casa, ela linka com conteúdos apocalípticos, porque ela fala sobre o dia do Senhor. Ele anuncia claramente a chegada desse dia. Joel anuncia claramente que o Senhor terá dó do seu povo, o Senhor se compadecerá do seu povo. Ele apresenta o Senhor como um pai que pune, entretanto, abençoa os seus filhos depois dessa correção. A profecia de Joel ela tem dois tempos de cumprimento muito específicos nas Escrituras Sagradas, porque foi lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando Jesus encontra os seus discípulos no Monte das Oliveiras, lhe dá as instruções e diz: agora fique na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Os discípulos vão para o cenáculo e eles ficam 10 dias. 10 dias depois, o Espírito Santo de Deus desce. Existem 15 nações reunidas no entorno daquele cenáculo, procurando saber o que é que estava acontecendo, que aqueles crentes falando em outras línguas, e eles estupefatos diziam: porventura não são todos estes galileus? Como é que nós ouvimos eles falarem na nossa própria língua? Nesse momento, o apóstolo Pedro, pondo-se de pé, e a Bíblia diz, junto com ele os 11, ele declara: isto foi para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Joel. Então ele linka o derramamento do Espírito com o cumprimento da profecia de Joel. Diz ele, nos últimos dias, diz Deus: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos mancebos terão visão, e sobre os vossos filhos e vossas filhas, sobre servos e servas, eu derramarei o meu Espírito. Então, sem sombra de dúvida, essa parte é a mais significativa da profecia de Joel, porque ela alude o tempo do derramamento do Espírito que se deu lá no dia do Pentecoste, onde naquele dia quase 3.000 almas renderam-se à fé em Cristo Jesus. O próximo é Amós. Amós foi um profeta e pastor de rebanhos na região de Tecoa, situado a mais ou menos 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. O nome Amós significa carregador de fardos, carregador de pesos. Para um profeta não haveria um nome mais apropriado, porque esse é o modus operandi de um ministério profético. Ele é um carregador de fardos, ele é um carregador de pesos. Ele viveu por volta também do século 8 a.C., durante os reinados de Uzias. Portanto, o profeta Amós foi um profeta contemporâneo do profeta Isaías. Viveu também nos tempos de Jeroboão, filho de Israel, rei em Israel. O tema central do seu conteúdo profético era os pecados de Israel e a sua infidelidade com Deus. Veja que nada diferente do que foi tratado pelo profeta contemporâneo dele, o profeta Isaías, que nós falamos na nossa aula passada. Então o profeta Amós deixa claro que as visões que teve da parte do Senhor ocorreram 2 anos do chamado grande terremoto. Este evento aconteceu no reinado de Uzias e foi lembrado também pelo profeta Zacarias como um ato divino, está lá em Zacarias capítulo de número 14. Amós era rural, era um boiadeiro, colhedor de sicômoros, um tipo de figo, está lá em Amós 7 e 14, ele fala sobre isso. Sua familiaridade com o campo explica o conteúdo da sua mensagem. Ele usa palavras muito características para decifrar a sua mensagem. Ele usa animais, Amós 5:19, insetos e ervas, Amós 7:1, frutos, Amós capítulo 8, versículo 1. Amós não havia estudado para ser um profeta, e nem mesmo foi aluno de um profeta ou recebeu qualquer treino nesse sentido. Mas ele usou das figuras que ele conhecia, que faziam parte do seu universo, para entregar o conteúdo profético de Deus. E é interessante esse exemplo importante de Amós, que mostra como que nós podemos usar as características do meio em que nós vivemos como ilustrador profético daquilo que Deus ministra ao nosso coração para profetizar ao seu povo.
O próximo profeta é o profeta Obadias. Obadias é um dos profetas que se mais omite detalhes sobre a sua vida e também sobre a sua historicidade. Parece ser oriundo de Jerusalém. Há um indicativo não muito claro que faz com que muitos historiadores o coloquem como alguém oriundo da região de Jerusalém. E ele anuncia a volta dos cativos para a cidade santa. O conteúdo profético, entretanto, está claro. É uma resposta dura do Senhor a uma nação específica, que foi os edomitas. Quem foram os edomitas? Os edomitas são os descendentes de Esaú. Os descendentes de Esaú usaram de muita dureza contra os filhos de Israel, quando Israel entrou, quando os inimigos entraram em Israel para levá-los cativos para a terra da Babilônia. Esse profeta Obadias, inclusive, Deus o usa para dizer que Edom seria exterminada por uma sapatada do Senhor. Deus iria derrubar os seus inimigos. Está lá em Salmo 60, versículo 8. Deus dá a receita de como destruiria os edomitas. Quando Deus disse, sobre Edom eu lançarei o meu sapato. Essa profecia de Obadias é o tempo do cumprimento da sapatada de Deus que foi anunciada pelo salmista no Salmo 60 e no versículo de número 8. O próximo profeta é o profeta Jonas. A história de Jonas, sim, é uma das histórias conhecidas, é uma história bastante visual. Nós contamos para os nossos filhos, é muito pregado sobre o profeta Jonas. Jonas é uma das figuras proféticas mais conhecidas, tanto de leitores bíblicos como de não leitores. Foi o profeta engolido por um grande peixe. Jonas era um importante profeta na região da Galileia. Ele profetizou sobre as incursões militares do rei Jeroboão II. Após isso, Deus o comissiona a profetizar pessoalmente contra os pecados da grande cidade de Nínive. Aconteceu que Nínive era a capital da Síria, que castigou duramente o reino norte. E muito provavelmente, imbuído por um sentimento muito nacionalista, Jonas resolve não ir profetizar para aquele povo, mas resolve ir para outro lado. Então ele vai até o porto e ele toma um navio para Tarsis, fugindo daquilo que Deus o havia mandado. Deus o havia mandado para Nínive. Ele desce no porão de um navio e ali ele está dormindo. E começa uma grande tempestade proveniente de Deus por causa dos pecados cometidos por aquele profeta. As pessoas começam a perder tudo no barco, até que alguém desce lá, encontra o profeta e tem a grande surpresa de que o culpado por tudo aquilo que eles estavam passando naquela viagem era do profeta Jonas. Ele disse, eu sou o profeta e eu sirvo ao Deus que fez o céu, a terra, o mar, e é por causa de mim que está acontecendo todas essas coisas. Por que Jonas não queria pregar o arrependimento aos ninivitas? Conhecendo Deus, Jonas sabia que, primeiro, conhecendo a si mesmo, ele sabia que o seu ministério profético seria capaz de convencer aquelas pessoas a voltarem a sua atenção para o Senhor. E, voltando a sua atenção para o Senhor, ele sabia que Deus era misericordioso e iria se arrepender da sentença que havia predito que faria. Então Jonas confiava, primeiro, no poder do convencimento profético que ele possuía. Segundo, ele confessa ser ele o motivo da ira de Deus. Isso é importante. Tem muitas pessoas que atribuem os desastres que estão acontecendo a qualquer outra pessoa. O Jonas foi capaz de identificar que a culpa daquele desastre da viagem era com ele mesmo. Terceiro, Jonas busca a Deus por 3 dias. 3 dias que ele está no ventre do peixe, ele está buscando ao Senhor. E foi somente no último dia, ele disse, quando a minha alma estava a ponto de desfalecer, eu estava próximo de morrer, aí entrou a minha oração no templo da sua santidade. Deus deu uma ordem ao grande peixe que vomitou em terra. E quando Jonas sai na praia, ele percebe que ele está na grande cidade de Nínive. A experiência no ventre do peixe serviu para algumas coisas, e a primeira e mais importante turbinou o ministério profético de Jonas. A Bíblia diz que a cidade era uma cidade de caminho de 2 dias, ou seja, para caminhar, atravessar essa cidade era necessário 2 dias de viagem, mas a Bíblia diz que Jonas atravessou-a pregando em apenas 1 dia. Ou seja,
Passar 3 dias no ventre do peixe serviu para turbinar o ministério de Jonas, de modo que Jonas começou a fazer o dobro do que faria pregando o evangelho. Às vezes as situações difíceis que passamos não são apenas uma punição de Deus, mas também uma forma de potencializar o nosso ministério para que façamos muito mais em menos tempo. E por último, Jonas, ele tem uma misericórdia seletiva. E quando ele prega que o Senhor, como era de se esperar, começa a tocar naquela cidade, de modo que o rei, todas as pessoas, inclusive animais, começam a jejuar e as pessoas começam a aclamar o Senhor. Então Deus resolve não fazer mais isso, não derramar o juízo sobre aquela cidade. Jonas fica enfurecido. Uma planta cresce sobre Jonas e o protege do sol causticante. E depois, no outro dia, um inseto picou aquela planta e ela murchou. E Jonas ficou triste e começou a orar a Deus, por que um pequeno inseto foi capaz de destruir uma planta que lhe estava fazendo tão bem? Aí Deus olha para ele e disse, você tem uma misericórdia seletiva? Você é capaz de ter misericórdia de uma planta que cresceu ontem e hoje morreu, mas você não consegue ter misericórdia de 120 mil homens e mulheres que não sabem discernir nem a mão direita e nem a mão esquerda. E nesse momento, Deus ensina para ele que a misericórdia não pode ser uma misericórdia seletiva. E por último, o profeta Miqueias, desse nosso volume 1. O profeta Miqueias significa quem é como Jeová. Era natural de Moresete, uma pequena cidade de Judá. Ele é designado como morastita, está lá em Miqueias capítulo 1, versículo 1. Isso significa que Miqueias era um estrangeiro em Jerusalém. Acredita-se que Moresete ficava cerca de 30 quilômetros de Jerusalém. Miqueias exerceu seu ministério durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias. Portanto, Miqueias também foi um profeta contemporâneo do profeta Isaías. Ele dirigiu a sua mensagem tanto ao reino sul quanto ao reino norte. Por isso, sua profecia contempla a cidade de Jerusalém e também a cidade de Samaria. Foram poucos os profetas que falaram aos dois reinos, e o profeta Miqueias está incluso nesse número de profetas seleto. Ele dirigiu a sua mensagem num contexto de desigualdade, corrupção, que Deus levantou o profeta para anunciar um juízo importante de Deus sobre a nação de Israel e conclamar Judá para o arrependimento e apontar uma esperança em tempos de crise. São esses os breves relatos dos primeiros profetas menores e na próxima aula nós falaremos sobre o segundo grupo dos chamados profetas menores. Deus abençoe a sua vida e até lá.